Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Divã do Empresário, um canal onde um contador tira as dúvidas de você, empresário, para que possa ter a tranquilidade que mereça. O meu nome é Clodes Costa, sou contador e economista. No vídeo de hoje, nós iremos tirar a dúvida que é a seguinte: Clodes, quanto eu devo tirar de lucro da minha empresa? Ótima pergunta, como sempre. Mas antes de respondê-la, vamos entender novamente o que é lucro. O lucro, pessoal, é tudo aquilo que sobra da sua empresa depois que você honra com todos os passivos dela. Lembre-se que eu falei para você, receita não é lucro. E muitas vezes o empresário iniciante ou o pequeno empresário confunde muito isso, tá? Então, o que acontece? Eu dei para vocês o exemplo que nós colocamos lá um rapazinho chamado Joãozinho, o qual ele montou uma empresa, certo? Certo, tá? E ele aplicou lá um investimento inicial que nós chamamos de capital social. Quer saber o que é capital social? Vá nos videozinhos anteriores, tá? E com isso, ele começou a fazer a empresa funcionar. Ou seja, no ativo, ele colocou lá mercadorias, máquinas, insumos, aluguel, etc, etc. E a empresa começou a funcionar lá, deu seus 30 mil, depois 60 mil, e etc, e etc, e etc. E com o passar do tempo, o próprio Joãozinho começou a achar o quê? Que, nossa, olha o quanto de receita, olha o quanto de lucro que a minha empresa está dando. Eu estou rico, eu vou pegar tudo para mim. Calma, Joãozinho, calma. O que eu disse para vocês? Lucro não é salário. Tudo bem, então? Clodes, mas e aí? Bem, e aí que o Joãozinho, depois que ele recebeu toda aquela receita, ele lembrou que tinha que pagar o quê? O seu passivo. Todas aquelas pessoas o qual ele honrou um compromisso de pagar futuramente. Então, pagou lá os seus funcionários, pagou lá as despesas, os custos, as despesas da própria fábrica, do seu próprio negócio, e honrou lá com os passivos a longo e médio prazo, não importa. Honrou tudo, honrou com o governo. O que sobrou é o lucro. E ele vai pegar tudo para si? Não. Calma, Joãozinho, eu ainda disse não. Por quê, Clodes? Porque o Joãozinho, agora que ele está observando que a empresa dele precisa começar a andar com as próprias pernas. Então, ele vai pegar parte do lucro para ele, que é um direito dele, tá? E parte do lucro ele vai reinvestir aonde? Na empresa. Ele vai colocar na empresa para que a empresa continue funcionando e gere mais lucros. Tá entendendo até aí? Tá fazendo sentido? Ótimo, mas a pergunta foi: quanto de lucro que eu posso retirar? Você vai achar estranho o que eu vou dizer, mas a verdade é o seguinte: o mínimo possível nos primeiros 24 meses. Eu não estou dizendo que você não possa tirar o seu lucro, porque é um direito seu. Ou então, qual o sentido de você ter uma empresa, certo? Só que alguns dados, algumas estatísticas mostram que os primeiros 24 meses da empresa são os mais delicados e que, se for possível, evite tirar lucro nos 24 primeiros meses da empresa. E aí você me pergunta novamente: poxa, Cruz, mas eu tenho que me manter. Aí eu respondi para você: sim, é para isso que tem o quê? O Prolabore. Quando você senta com o seu contador, quando vocês estão organizando lá a sua empresa contabilmente responsável, contabilmente organizado, você vai conversar com o seu contador e dizer: ó, eu preciso de tantos reais, tantos R$ 1.000, não importa, por mês, porque eu tenho que bancar, eu tenho que pagar aluguel, tenho que pagar isso, conta de luz, a escola das minhas filhas, e etc, etc, etc. Tudo isso você tem que fazer. Certo? Então, o contador vai falar: então você precisa de um Prolabore de tanto. Então, vai organizar a empresa para que, dentro das despesas dela, dentro dos custos dela, possa ter um Prolabore que será pago para você. E com esse Prolabore, você não irá mexer no lucro da empresa. Só que você fala: Close, mas ainda quero, se surgiu uma necessidade aqui, eu preciso aqui pegar uma parte do lucro. Tudo bem, eu entendo. Mas, como eu disse para vocês, evite tirar o lucro nos primeiros 24 meses. E, se for necessário, apenas em questões de, neste caso que você colocou, necessidade ou uma quantidade pequena. Tudo bem, então? Existe vamos falar aqui
uma historinha um pouquinho cômica, só para descontrair um pouco, tá? Você tem dois cofrinhos, dois cofrinhos, tá? Um chamado pessoa jurídica e outro para chamado pessoa física. Até aí tudo bem? Certo. Quando que você vai tirar o dinheiro da pessoa jurídica? Quando você vai tirar o dinheiro do cofrinho pessoa jurídica? Simples. Quando não caber mais dinheiro nele. Quando você estiver colocando, oxe, não tá nem mais cabendo, e agora? Ótimo. Agora uma parte. Tire e coloque na pessoa física. Tire e coloque na pessoa física. Você entendeu essa lógica? Isso aí é muito interessante e importante que você compreenda. Por quê, Clodes? Porque a empresa, gente, ela precisa ser reinvestida todos os anos. Então, quando você vai lá, gera o balanço patrimonial, gera DRE, coloca os balancetes, tudo aquilo ali mostra para você informações importantes da sua empresa, de como ela está sendo gerenciada, se está dando resultado e aquela coisa toda, sabe? E com isso, você faz com que essa empresa cresça, digamos assim, de forma organizada. Eu sei, eu entendo. Tá? Digamos que você que esteja passando por uma necessidade, você fala, poxa, eu preciso aqui fazer uma reforma muito grande aqui na minha casa, essa reforma custa aqui 25 mil e a empresa deu um lucro de 30 mil. Eu sei que você vai querer dar um conforto para sua casa, sabe? Um conforto melhor para sua família. Eu sei que você, poxa, minha filha está completando 15 anos, eu queria dar uma festa bacana para ela porque ela merece. Eu sei que você quer tirar um pouco do lucro e colocar na festa da sua filha, dar um presente bacana para sua esposa, tudo isso é muito louvável, tudo isso você tem direito e sim, deve fazê-lo porque você está se esforçando para isso, você está trabalhando por isso, mas o que eu recomendo como contador é que você faça isso de forma organizada, você possa fazer isso de forma assim que você consiga planejar, então você perceba, poxa, final do ano eu quero fazer uma viagem um pouco bacana aqui com a minha esposa, com a minha família, sabe? Então chega lá no contador, vamos aumentar aqui o Prolabore em tanto, porque no final do ano eu quero fazer uma viagem e eu preciso desse valor. Então eu não quero tirar do lucro, mas então eu vou aumentar um pouco o Prolabore. O que está acontecendo? Você está tirando de uma forma organizada, não necessariamente mexendo no lucro para ser apurado no final do ano. Tá? Clodes, mas e aí, o que eu faço com esse lucro no final do ano? Bem, gente, aí você faz o quê? Você reinveste na empresa, você coloca na empresa novamente. E novamente falando, o que eu disse? A empresa com esse lucro vai gerar o quê? Novos ativos, novos lucros. E aí, futuramente, você pode se dar com direito até mais de pegar um lucro muito maior do que iria pegar se você não tivesse reinvestido nela novamente. Então, tudo isso é muito importante, tudo isso é de grande importância que você preste atenção. Então, Clodes, quanto que eu tiro de lucro na minha empresa? De início, o menos possível que você puder, tá? O menor valor que você puder. Depois, à medida que a sua empresa for amadurecendo, pode tirar um pouco mais, tá? Mas lembre-se que o que eu recomendo é a maior parte fica na sua empresa. A maior parte fica na sua empresa. Até que o pouquinho, pessoa jurídica, esteja tão cheio que você realmente possa se dar o luxo de tirar dela e colocar na pessoa física. Antes de terminar, deixa eu só colocar um ponto aqui para vocês. Existem algumas situações que o empresariado brasileiro ele vem acostumado com o quê? Com um salário fixo todos os meses, com CLT ou, sei lá, coisa assim do tipo. Então, quando ele monta a sua empresa, automaticamente, de forma assim ingênua, ele acha que o lucro é o salário dele, e não é. De uma forma direta, seria o Prolabore que seria o seu salário. Tá? Mas o lucro, não necessariamente. E muitos empresários, quando começam, o Prolabore é menor do que aquilo que ele recebia quando estava empregado numa outra empresa, quando ele era CLT. Tá? Isso não é raro. No geral, acontece e muito. Por quê, Clodes? Porque o empresário sabe que nos primeiros meses da empresa, ou no caso, nos primeiros 2 anos, ele vai ter que fazer esse sacrifício. Ele vai ter que diminuir um pouquinho ali, ó, o que ele estava acostumado, tá? Para poder a empresa começar a trabalhar e futuramente dá para ele um Prolabore ou um lucro maior do que ele estava tendo quando era CLT, quando ele era trabalhador. Você está conseguindo compreender? Então, sim, é preciso fazer essa adaptação no seu dia a dia.
Pessoal, fez sentido para você? Gostou desse vídeo? Ótimo! Se for possível, então, compartilhe ele com os amigos, dê aquele like e, caso ainda não seja inscrito, se inscreva no nosso canal. É de grande importância que você se inscreva aqui para fortalecer ele no YouTube. Ah, e outra coisa, está precisando de contador? Entre em contato conosco. Fale diretamente comigo. Aqui na Omnus Inteligência Contábil, o seu crescimento é o nosso maior ativo. Um grande abraço e até mais.